Vamos lá, vocês querem começar por qual ponto, né? Qual é a dúvida? Vocês têm algum exercício em especial, em particular? Em que pé vocês desejam começar essa conversa de hoje? A gente teve basicamente ali, ó, 4 conteúdos, né? Na verdade, a gente chegou a ver 3, eu acredito. A gente viu tipos de variáveis, aí a gente viu estatística descritiva e depois a gente adentrou em probabilidade. Eu cheguei a mandar alguns materiais iniciais sobre variáveis aleatórias, mas eu acho que a gente não chegou a discutir, porque foi justamente ali por volta do dia 16 de março, que foi quando a gente foi obrigado a ficar em casa a partir dali, né? E a gente poderia começar, por exemplo, discutindo esses assuntos, né, de tipos de variáveis. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E a partir daí eu já não vou mais conseguir visualizar o nosso bate-papo aqui. Vocês vão estar vendo aí na tela de vocês tudo o que eu vejo na minha, tá? Já deve estar chegando para vocês aí. Eu vou pedir que vocês 3 confirmem comigo, ó. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Ok. Eu vou tentar abrir aqui a nossa sala de aula e vou começar a passear pelos nossos exercícios. Que aí dos exercícios eu já consigo destacar algumas coisas mais aplicadas à área de vocês. Eu cheguei a enviar uma enquetezinha em que eu perguntava sobre a atuação profissional, né, de vocês e como é que isso poderia interagir com estatística. E aí vocês responderam para mim em grupos. E eu tenho aqui as respostas de vocês e vou destacar um pouco essas respostas, né? Então foram 1, 2, 3, 4, 5 grupos que responderam, né? Acho que a gente conseguiu fechar a turma de vocês todinha. Então, quando pensavam na atuação profissional, vocês pensaram em organizar e disseminar informação, democratizar o acesso à informação, né? Pensaram em realização profissional, em ter uma biblioteca bem estruturada, envolvendo cultura, arte, né? Também destacou aqui esse segundo grupo a ideia da disseminação com qualidade. Pensaram em tecnologia, nos usuários do sistema, em editoração, projetos, empréstimos, né? Em inovar a profissão, em gestão informacional. Então, foi isso que vocês pensaram quando se voltaram ali para a profissão de vocês futura, né? Quando eu pedi para vocês destacarem como a estatística poderia se associar a essa atuação futura de vocês, vocês destacaram, por exemplo, o estudo do usuário, né? No caso, o perfil do usuário. Porque uma vez que você identifica o perfil do usuário, você consegue entregar melhor o que ele deseja, né? Serviços de referência para ter noção de movimentação do acervo, né? Que também tem a ver com o perfil do usuário. A questão da frequência dos usuários na biblioteca, de coleta de dados, seja quantitativo ou seja até qualitativo também, né? Sobre esses perfis, que seriam os dos usuários, e por outro lado também o perfil do sistema, né? E trabalhos de informática voltados à estatística para lidar bem com esse sistema, com essa unidade de informação, no caso pensando num bibliotecário, né? E aí foi a partir desses insights que vocês me deram que eu comecei a elaborar os outros exercícios, já pensando naqueles conteúdos, né? Tipos de variáveis, estatística descritiva, probabilidade, vai ser assim até o final do curso, quando a gente puder voltar. Tá? Então, seguindo... Sim, pode falar. O senhor disse que ia começar a gravar, mas não está aparecendo aqui. Que não aparece quando começar a gravar? Sim, é Ou porque... só vai começar só depois? É porque eu estou gravando pelo OBS Studio. O OBS Studio ele está sendo melhor do que o Meet, sabe? Eu consigo controlar os volumes. Eu gosto de usar ele também. Sim, eu comecei a trabalhar com ele há algum tempo. Aí, aos poucos, eu estou investindo, né? Então, eu comprei um microfonezinho,
porque os áudios eram terríveis, né? Vocês estão sofrendo muito com os meus áudios anteriores. Aos poucos a gente vai melhorando. É um processo. Mas está sendo gravado, Certo. tá? Desde aquele Ah, momento só... lá que eu estou gravando a conversa da gente. ah, certo. Só falei porque podia ser que o senhor tivesse se Sim. confundido, sei lá. Mas tudo bem, eu agradeço demais. E pode intervir aí quando vocês acharem interessante, viu? Então aqui a gente tem esse contexto, né? Vocês me deram esse insumo que eu tentei trabalhar a partir dos exercícios que eu bolei e apliquei entre vocês nos testinhos. Eu vou voltar para a nossa sala de aula para poder seguir com esses testinhos, né? Eu vou tentar visitar cada um desses que a gente aplicou. Então esse material foi prévio ao semestre, de fato. Aí a gente chegou no primeiro módulo que era descritiva e eu já comecei aplicando o testinho sobre tipos de variáveis. Eu vou tentar abrir aqui a enquete para a gente poder visualizar juntos. Então, tinha algumas questões e eu vou aproveitar essas questões para conseguir desenvolver com vocês a ideia de o que é que seriam, né? Quais seriam os tipos de cada um desses conjuntos de variáveis aqui. Deixa eu tentar visualizar aqui. Vou preencher aqui com qualquer coisa para eu poder seguir com a tela. E aqui a gente tem essas questões. Vocês vão me ajudar a responder essas questões, tá? A gente tem basicamente 4 tipos de variáveis, né? A gente tem as nominais, a gente tem as ordinais, a gente tem as discretas e as contínuas. É importante a gente entender a diferença de um tipo para o outro tipo, porque as contas que a gente vai executar, elas dependem do tipo da variável. Então, a gente não corre o risco de fazer conta com a variável do tipo equivocado. Então, eu pergunto a vocês, não é? Escolaridade de uma pessoa. A escolaridade é uma variável qualitativa nominal, qualitativa ordinal, é uma variável quantitativa discreta ou quantitativa contínua? O que é que vocês me dizem? Vocês podem abrir o microfone e falar, viu? Qualitativa não é ordinal. Ordinal. Por que é ordinal? Porque tem uma certa nível, assim, certa ordem. Quem fez segundo grau, digamos assim, está no nível maior de quem fez o fundamental. Perfeito. Eu não poderia explicar melhor. É isso mesmo. Você tirou as palavras da minha boca. Então, se eu consigo atribuir ordem, aquela variável é ordinal. Sendo qualitativa, no caso, né? Eu tenho a educação, o ensino fundamental, eu tenho o ensino médio, eu tenho o nível superior, que é o terceiro grau, eu tenho, dentro do terceiro grau, eu tenho um nível um pouco mais superior, que seria o mestrado, que seria o quarto grau, e assim por diante. Você consegue dizer que quem está no grau mais elevado está num nível de instrução maior, pelo menos formalmente falando, né? Então, vamos lá. Latitude de um ponto geográfico. Que tipo de variável é esse? O que é a latitude? É um texto? É um número? O que é a latitude? Ninguém? É uma quantitativa. Ah, esqueci quais são as. Eu tenho, dentre as quantitativas, eu tenho essas duas, ó, a discreta e a contínua. Ah, é a discreta e contínua. Latitude acho que é contínua. É contínua, muito bem, porque ela é uma medida de distância, entre aspas, só que ela é medida em graus, né? Então, você tem ali uma linha vertical que cruza Greenwich, você tem uma linha horizontal que cruza o Equador, e você, através da quantidade de graus em relação a cada uma dessas linhas, que são perpendiculares quando se encontram, você termina tendo latitude e longitude. Então, você vai ter ali uma medida em graus, que pode ser um número contínuo mesmo, né? Não precisa ser discreto, pode ser contínuo. A diferença do discreto para o contínuo é que o discreto ele apresenta apenas valores inteiros, né? Enquanto que o contínuo ele permite números quebradinhos. Muito bem, então seria quantitativo e seria contínuo. O estado civil de uma pessoa. Seria uma qualitativa
ordinal, assim, tipo, eu não sei se teria uma certa ordem, a pessoa solteira, casada, teria essa ordem? A gente procura essa ordem e não encontra, não é? Não É, dá para fica. dizer que uma pessoa que é solteira está num patamar superior a uma pessoa que é casada. Assim como eu poderia dizer que o grau de instrução de uma pessoa que tem um mestrado é maior do que uma que tem ensino médio, né? Então, no Estado Civil, eu tento atribuir ordem e não consigo. Então, se é difícil encontrar ordem e é uma categoria, é uma qualidade, então seria nominal. É a que me restou, né? Eu tenho dificuldade, inclusive, de atribuir ordem aos resultados do Estado Civil, né? A pessoa pode ser solteira, pode ser casada, pode ser desquitada, pode ser... Né? E eu não consigo encontrar, de uma maneira natural, ordem nessas alternativas aí para essa variável. Ela sozinha não me permite ordem, né? Então seria qualitativo e nominal. Aí vamos entrar um pouquinho, percebam, né? Ó, escolaridade, latitude, estado civil, são todas informações que podem traçar o perfil do usuário da minha unidade de informação, né? Então, se eu tenho latitude e longitude, eu tenho, por exemplo, o endereço da pessoa, eu tenho o bairro que ela reside, eu tenho a cidade que ela reside, e assim por diante. O estado civil me diz muito sobre a pessoa, o nível de escolaridade também. Então, aquele meu objetivo que vocês destacaram lá, né? Que é estudar o perfil do meu consumidor, do usuário da biblioteca, estaria sendo contemplado ao longo dessas variáveis. Agora, chega uma quarta variável aqui, que ela é inquestionavelmente da área de vocês. Para quem trabalha, por exemplo, com bibliometria. O número de publicações de um pesquisador. Que tipo de variável é essa? Bora, meu Discreta. povo. Hã? Discreta. Discreta, né? Quer dizer, eu vou ter 0 publicações, eu vou ter uma publicação, 2, 3, vai ser um número, né? Mas não vai poder ser um número quebrado. Vai ser o número inteiro que vai sair dessa variável, né? Então ela seria uma quantidade e seria discreta. Muito bem. Eu poderia seguir aqui, né? Vou fazer só mais um. Número de aprovados em uma disciplina. Que tipo de variável é esse? Seria discreto também? Discreta também. Muito bem. É uma quantidade inteira, né? O nome do autor de um livro. Que variável seria essa? É uma quantidade ou uma qualidade? O nome do autor de um livro. Isso aí. É uma qualidade, né? Não dá para pensar que é uma quantidade, né? Pode ser João, José, Maria, Francisca, não é? Não dá para pensar em ordem também dos nomes, né? Não dá para dizer que João vem antes de Maria ou depois de José. Não dá para fazer isso, né? Então seria uma qualitativa e seria nominal. Tudo bem até aqui? Tudo. Sim. Show de bola. Eu acho que eu vou terminar esse exercício aqui porque a gente está alongando, né? É a opinião de uma pessoa sobre mudanças climáticas. Seria uma quantidade ou uma qualidade a opinião de uma pessoa? Eu chego, por exemplo, para um especialista e digo, vem cá, o que é que você tem a me falar sobre as mudanças climáticas? O que é que vai vir dessa resposta dele? Vai vir uma quantidade ou uma qualidade? Nominal também. Muito bem, nominal. Vão vir textos, né? Sejam eles escritos ou falados, né? Vão vir textos. E textos, a princípio, são nominais, né? Inclusive textos livres. E aí você tem, por exemplo, a área dos métodos qualitativos que se dedicam especialmente a esse tipo de variável, né? Que é você entrevistar pessoas, é você conversar com pessoas, registrar expressões faciais das pessoas,
registrar suas percepções. Então, existe uma área toda dedicada a esse tipo de variável aí, que são os métodos de pesquisa qualitativos. Né? O tempo de espera em uma fila. Que tipo de variável seria esse? É uma quantidade ou uma qualidade? Acho que é uma quantidade, não sei. Pode ser? Uma quantidade. Né? Uma quantidade contínua, né? É isso mesmo. O tempo, ele não para, né? Ele está sempre caminhando para qualquer unidade de medida de tempo que você desejar. Seja anos, seja meses, seja dias, seja horas, segundos, milissegundos, nanosegundos, né? O tempo, você consegue desenhar a régua do tempo sem tirar o lápis do papel, né? Você segue em frente ali, não vai ter hora de acabar essa linha, não é? Então, é uma quantidade sim. Tempo é sempre quantidade e é contínuo, porque você pode ter números quebrados. O fator de impacto de um periódico. Eu lembro que a gente conversou sobre isso durante as aulas da gente, não é? Como é que eu calculo o fator de impacto? Ele é uma relação que envolve o número de citações da minha revista em outras revistas por unidade de tempo. Então, eu vou ter lá um período em que eu vou calcular essa taxa de citações do meu veículo, né? em outros veículos de publicação. Acho que vocês já devem ter escutado falar sobre essa medida também em outros ambientes de vocês aí da biblioteconomia. Fator de impacto. Então, seria número de citações por unidade de tempo. Seja por ano, ou seja por biênio, ou por triênio. Que valor vai vir desse cálculo? Vocês acham que vai vir uma qualidade ou uma quantidade? Quantidade? Uma quantidade. Muito bem. E é uma quantidade que envolve uma razão. Então, para mim, é muito mais tranquilo, é muito mais representativo imaginar que é uma quantidade contínua do que discreta. Porque eu posso ter números quebrados aí, né? É só eu fazer variar a minha unidade de tempo para ter números quebrados. Show de bola. Então, por último, só para a gente terminar nosso alongamento, a ordem alfabética de uma obra numa lista. Que tipo de variável é essa? A ordem alfabética. É uma quantidade ou uma qualidade? Oi? Uma qualidade? É uma qualidade. É nominal ou ordinal? Nominal? É ordinal. É ordinal. É a ordem alfabética, né? Então. Entendi. É ordinal. Você tá ali na biblioteca agora organizando seu acervo. Utilizando como critério de ordenação a ordem alfabética dentro de cada uma daquelas categorias lá, né? A gente tem diversas categorias para poder organizar os nossos livros, né? Então, por exemplo, a categoria 519.8 é a categoria que envolve os livros de probabilidade. Então, lá dentro, a gente estaria colocando os livros em ordem alfabética. Show de bola. Então, aqui a gente já terminou de ver os tipos de variáveis, usando alguns exemplos pertinentes à área de vocês, né? E a gente utilizaria isso como base para poder trabalhar, por exemplo, estatística descritiva. A gente faz contas, faz cálculos que dependem do tipo da variável que a gente está trabalhando, né? Aí a gente entra em descritiva agora. Deixa eu voltar aqui para a nossa sala de aula e vou pegar aqui o teste sobre estatística descritiva em si, né? Antes era sobre tipos de variáveis, agora eu vou pegar sobre estatística descritiva. E tem também aqui um testezinho. Deixa eu abrir ele para a gente poder navegar. Tá bacana nesse formato para vocês, a gente abrindo os testinhos que eu apliquei com vocês e conversando sobre eles? Sim. Ok. Então deixa eu colocar qualquer coisa aqui só para a gente seguir em frente.
E são essas, no caso, o nosso contexto. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês visualizarem. O nosso contexto é esse aqui, ó. O gestor de uma biblioteca fictícia, que eu chamei aqui de BF, decide aprimorá-la. No caso, o gestor seriam vocês, né? Para tanto, ele deve recorrer a ferramentas estatísticas. Os dados do quadro 1 trazem uma amostra quanto ao acompanhamento de 15 frequentadores. Eu tive o cuidado de pegar esse quadro 1 e colocar aqui nesse arquivo. Eu até peguei o texto que tinha lá e trouxe para cá para facilitar o nosso passeio. Os dados do quadro 1 trazem uma amostra quanto ao acompanhamento de 15 frequentadores. São estudados a zona de residência da pessoa, eu tenho aqui a zona de residência, a sua avaliação em relação à biblioteca, não é? A avaliação da pessoa, o tempo entre as duas últimas visitas à biblioteca, é a penúltima variável aqui, e por fim o número de visitas já realizadas. Eu tenho aqui 4 variáveis, especificando cada um dos 15 indivíduos que eu estou estudando. Então, para cada indivíduo, eu tenho a zona de residência dele. O 0 significa que é zona rural. O 1 significa que é zona urbana. Eu tenho qual foi a avaliação que ele me passou sobre BF, se ruim, bom ou regular, né? Eu tenho o tempo entre as duas últimas visitas em semanas. No caso, o primeiro indivíduo demorou 2 semanas entre as duas últimas visitas, né? E tenho o número de visitas de cada uma das pessoas. Então, essa primeira pessoa aqui, ela já fez 6 visitas à minha biblioteca. E aí vocês percebem que, de maneira muito capciosa, eu peguei essa variável aqui e, para poder facilitar a minha vida, como tabulador, por exemplo, eu coloquei uma codificação para a zona rural e zona urbana. Independente disso, essa variável ela vai ter uma natureza. Que tipo é essa variável, zona de residência, por exemplo? Não é uma pergunta retórica, não. Eu quero que vocês me digam aí. A zona de residência é que tipo de variável? Meu povo? Nominal. Nominal, né? Embora que eu esteja cheio de zeros e uns aqui, ó, na verdade esse zero não significa que é um número zero, de fato. Né? É só um símbolo. Poderia ser aqui a letra A e a letra B. Então, é uma variável qualitativa e ela é nominal, independente daqui ter números ou não. Tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado com esse tipo de approach que eu estou fazendo aqui, porque eu posso ser tentado, por exemplo, a calcular a média ou a mediana. Tem que ter cuidado, já que a zona de residência ela é qualitativa e ela é nominal. Eu não consigo calcular, por exemplo, a média para esse tipo de variável. Né? A média tem que envolver números, já que eu faço somas, né? Já que eu faço divisões. Então, embora que pareça, essa variável aqui ela não permite que eu calcule a média. Essa segunda variável, né? A avaliação da qualidade dos serviços, ela é de que tipo? Vocês enxergam ela como sendo uma quantidade, uma qualidade? Ordinal. Ordinal, né? Eu consigo dizer, pelo menos, se quem avaliou como bom, avaliou numa situação melhor do que quem avaliou como regular e como ruim, né? Então, eu tenho uma nominal, uma ordinal. A terceira variável é de que tipo? Tempo entre as duas últimas visitas? Uma quantitativa contínua. Perfeito, muito bem. Tempo vai ser contínuo. O número de visitas? Seria discreto, né? Muito bem, quantitativo e discreto. Então aqui a gente já matou 4 perguntas lá do nosso questionáriozinho. Deixa eu voltar aqui para o tamanho certinho dele. E aqui eu tenho outras tantas perguntas. Deixa eu começar na ordem. Bom, então a gente já matou aqui as primeiras perguntas, né? É a natureza dessas variáveis. Aí vem uma próxima pergunta.
qual seria a mediana da avaliação da biblioteca? E aí eu lanço essa pergunta para vocês. Como é que eu faço para calcular a mediana, né? A avaliação envolve 3 categorias. Bom, regular e ruim. A gente já viu que essa variável é ordinal, né? Se ela é ordinal, eu consigo calcular a mediana, porque a mediana, o que é que a gente faz para obtê-la? A gente coloca os dados em ordem e depois a gente pega aquela observação que ficou no centro dos dados ordenados. Então, eu poderia pegar esses dados aqui, ó, ordenar essa... Eu poderia ordenar essa coluna, aqui e pegar o valor que ficaria na posição central dos dados ordenados. Tudo bem? Estamos juntos? Ok. Tudo bem, né? Então, eu vou tentar fazer isso agora. Eu vou pegar esses dados aqui e vou tentar colocar em ordem. Eu tive, por exemplo, deixa eu colocar aqui embaixo, deixa eu escrever aqui embaixo. Um espaçozinho a mais aqui. Então, deixa eu escrever aqui. Eu vou ter... vocês vão me ajudar aí, tá? Tentar colocar em ordem aqui. Eu tenho quantos ruins, né? 1, 2, 3. Eu tenho 3 avaliações ruins, né? São 4, eu acho. São 4, é? 1, 2... Ah, tem essa aqui também, né? No quinto. É isso mesmo. São 4 ruins. Aí eu tenho regular 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho virgem. Deixa eu arrumar outro código aqui, viu? Eu vou dizer que ruim recebe 0. E o regular vai receber 1. Então eu tenho 5 regulares. São 15 observações. A posição central dessas 15 observações seria qual a posição? Eu preciso continuar ordenando aqui, eu já passei pelo índice que para mim é suficiente. São 15 observações que eu vou colocar em ordem, né? E vou pegar aquela observação que ficou bem no centro desses dados ordenados. Qual é que é o índice entre 1 e 15 que representa o centro dos meus dados? 8. Vou deixar vocês pensando um pouquinho. É o que está na posição 8. Exato, a posição 8. Perceba, né? Aqui ele está bagunçado. Depois que eu organizar esses caras, o cara que ficar na posição 8 dos dados ordenados, ele vai ser a minha mediana. Por quê? Porque a posição 8 guarda abaixo dela a mesma quantidade de índices que guarda acima dela. Eu vou ter 7 abaixo e vou ter 7 acima dela, né? Então seria da posição 8. Olha, até aqui eu já passei por quantos índices, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é esse carinha aqui, ó. Então, se eu considero que ruim é 0 e regular é 1, qual é que vai ser a minha mediana? Regular? Regular. Muito bem. Eu vou tentar fazer utilizando uma outra abordagem, tá? Para ajudar a clarear essa ideia da gente. Eu vou pegar aqui agora a tabela envolvendo esses dados. Eu tenho aqui a mesma tabela. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. É a mesma tabela e eu vou tentar ordenar essa tabela
a partir dessa coluna aqui. Ó. Eita, eu vou ter alguma dificuldade aqui, né? Porque esses carinhas não estão enumeradinhos, não. Mas eu consigo pelo menos ordenar pelo texto. Aí já ajuda a gente. Deixa eu ordenar de outro jeito para ficar como a gente vinha fazendo. Aí vocês percebem que eu baguncei o índice inicial, né? Eu vou colocar aqui um outro índice, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse carinha aqui é justamente o que está no centro dos dados ordenados. Que seria esse fulaninho aqui, ó. Ou seja, a categoria regular acumula abaixo dela a mesma quantidade que ela acumula acima dela, né? No caso, a mediana, aquela categoria que separa os dados exatamente ao meio, seria a classificação regular. Então, em termos medianos, a gente diria que as pessoas consideram que a nossa unidade de informação ela é regular. E aí eu, como gestor dessa unidade de informação, eu bem que ia querer sonhar um pouco alto, me organizar, me estruturar, para elevar o meu patamar e alcançar uma mediana, por exemplo, igual a bom, e não mais regular. Percebam que faltou muito pouco para eu conseguir isso aqui. Ó. Se ao invés de 2 regulares eu tivesse obtido 2 classificações bom, eu estaria nesse patamar mais elevado, né? Quer dizer, eu vou agora elaborar estratégias para conseguir alavancar essa medida que resume como os meus usuários avaliam o meu sistema de biblioteca. Vocês entenderam mais ou menos como é que a gente utilizaria isso no dia a dia da biblioteca? Sim. Sim. Então, ó, percebam, né? Eu dei 3 alternativas de escolha para os usuários. Ou você diz que eu sou bom, que eu sou regular ou que eu sou ruim. As pessoas variaram suas respostas de umas para as outras, né? Eu vou procurar uma medida que resuma essa variabilidade, né? Que me permita ter uma ideia geral sobre como é que está o desempenho da minha biblioteca. Aí eu escolhi a mediana dessa variável. Quando eu escolhi a mediana, eu percebi que as pessoas, de uma maneira equilibrada, elas tendem a considerar que a minha biblioteca ela é regular. Não que é boa nem ruim, mas que é regular. Aí eu vou tentar lidar com isso de alguma maneira para poder aprimorar o meu sistema de biblioteca. Ok, aqui a gente respondeu a uma das perguntas lá do nosso testinho. Então seria regular a resposta, né? Aí agora a pergunta é sobre a moda da avaliação. Vocês vão me dizer agora qual é a diferença entre a mediana e a moda. Qual é a diferença entre a mediana e a moda? A moda é o que aparece em uma frequência com maior destaque e a mediana seria a soma dos valores? Você acertou muito bem a moda. A mediana não. Se você observar, a gente não somou valores para obter a mediana, né? É o valor central. Isso, exatamente. Então, daqui a pouco a gente vai começar a somar os valores quando a gente chegar na média. A mediana, ela só ordena os valores, os resultados, e pega aquele cara que ficou no meio dos dados ordenados. Então, existe uma diferença operacional entre obter a mediana e obter a moda. Eu pergunto para vocês, ó, tá aqui os dados já em ordem, bonitinhos, né? Eu poderia obter a moda facilmente agora, né? Qual foi a moda? Talvez facilite a minha vida eu construir uma distribuição de frequências, né? Eu posso fazer assim. Eu tenho aqui as categorias de avaliação. Vou colocar aqui em cima para não bagunçar tanto. Então, ou é ruim,
ou é regular, ou é bom. E aqui eu vou colocar a frequência. Ruim aconteceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Regular aconteceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. São 15 observações. Quantas estão faltando, né? Que receberam como classificação bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. De um total de 15. Então, olhando para a distribuição de frequências dessa variável, vocês me diriam que a moda é o quê? Qual é a classificação mais provável, né? Bora, meu povo. Qual é a classificação mais provável? Qual é a pergunta da... A moda. Qual é que é a moda? Qual é a moda dessa variável? Bom, não é? Porque bom foi o mais frequente. Ah, sim, eu pensei... Ah, tá. Entendeu? Entendi, eu tava pensando que era outra coisa, por isso que eu não queria responder mais. Entendi. O bom foi o mais frequente. Ó. Então perceba, a mediana me diz que a avaliação da biblioteca é regular. A moda diz que a avaliação da biblioteca é que ela é boa. E aí por que existe essa confusão entre um e outro? Vocês vão perceber que está tão próximo, né? Olha, a gente teve uma frequência de 6 para o bom, né? De regular foi de 5. Quer dizer, é por isso que existe essa sinuosidade aí nessa avaliação, né? Não está tão bom quanto eu gostaria, né? A avaliação da minha biblioteca, né? Na verdade, eu queria que todos os 15 tivessem dito que era bom, bom, que não teria variação, né? Tanto moda quanto mediana, elas sempre iam apontar para a mesma coisa, né? Nesse caso, a gente teve essa discrepânciazinha. Tudo bem? Sim. Ok. A gente pode seguir em frente. A gente acabou de responder outra questão já. No caso, a gente respondeu a questão da mediana e da moda de BF, né? Da avaliação de BF. Aí vem agora a questão sobre a mediana da variável. Como é que é? A mediana da variável avaliação de BF sugere um nível de qualidade inferior em comparação com a moda? Aí vocês me dizem aí. Quando eu considero a mediana, eu sou induzido a considerar um nível de qualidade inferior em comparação à moda? Acontece isso? Sim, que a mediana deu regular. Perfeito. Então, de acordo com a mediana, a gente vai considerar que o nível de qualidade é inferior, se for comparar com a nossa inferência considerando a moda. É verdade essa afirmação. E aí vem uma próxima pergunta. Qual seria a moda da variável tempo entre visitas? Vocês percebem que aqui, quando eu fui obter a moda, não tive nada de tão complicado de se fazer, né? Eu construí uma distribuição de frequências e dessa distribuição eu elegi aquela categoria que era mais frequente. Não foi complicado. Agora eu vou tentar fazer a mesma coisa com a variável tempo entre visitas. Com essa variável aqui. Vocês têm alguma ideia para me passar? Eu posso simplesmente tentar agrupar esses carinhas, ó. Por exemplo, aqui para eu agrupar a avaliação, eu coloquei em ordem de acordo com a avaliação, né? Deixa eu colocar em ordem de acordo com o tempo, para ver se vai facilitar a nossa vida, né?
Tá aí, ordenado de acordo com o tempo. Aí aqui 1.2, ó, ele se repetiu uma vez. E só isso. Nunca mais aconteceu repetição. Como é que vocês fariam agora para obter a moda? A gente já entende que a moda é o mais frequente, não é? Dá para dizer que a moda é 1.2? Não. A gente tinha que fazer os intervalos para poder fazer uma distribuição de frequência e ver qual que se repete mais. Isso, exatamente. Quer dizer, isso é uma casquinha de banana que a gente termina tendo que superar quando vai trabalhar com a moda. E aí vocês vão me ajudar a calcular esse negócio. Do que é que eu preciso para construir as categorias? Né? Deixa eu colocar aqui. Eu vou ter a variável tempo entre as visitas, né? E aqui eu vou ter as categorias. Eu começo, no caso eu vou construir intervalos aqui, não é? A pergunta que eu faço, a primeira pergunta, não é? Eu vou trabalhar com quantos intervalos? Como é que eu defino o número de intervalos, né? Já que eu vou precisar construir. Aí vocês vão lembrar agora que eu vou adotar como número de intervalos o inteiro mais próximo da raiz do tamanho da amostra. Existem diversas regras. Essa é a regra mais simples. Deixa eu até colocar aqui o slide para facilitar também o passeio de vocês sobre esses outros materiais. Tá aqui. Tá aqui, ó, a regrinha para a gente construir os intervalos. Então, para definir um número de categorias, eu vou... Para definir um número de categorias, eu vou trabalhar com o inteiro mais próximo da raiz de n. Quem é que é n aqui? N é o tamanho da minha amostra. Eu estou nas aulas 3 e 4 aqui, ó, o quarto slide. Então, eu tenho 15 observações. São 15 observações que eu tenho. 15 observações. E o valor de K vai ser função desse 15. Deixa eu incluir aqui mais uma linha. O valor de K vai ser função do tamanho da minha amostra, que é 15. A raiz quadrada do tamanho da minha amostra, que é 15, me dá 3,8729. Só que eu estou falando aqui sobre número de intervalos, né? Esse K é um número de intervalos. Não dá para ser um número quebrado, né? Eu vou ter que ter um número inteiro aqui. Eu vou pegar o inteiro mais próximo da raiz de n. Qual é o inteiro mais próximo de 3,87? Bora, meu povo. Vocês têm alguma dúvida antes de chegar aqui? 4. Inteiro mais próximo, né? Isso. Qual é o inteiro mais próximo de 3,87? 4. 4, né? O 4 está bem mais próximo de 3,87 do que o 3. Então, o meu K vai ser 4.
Pronto, eu já sei que o meu K é de 4 observações. Está faltando definir agora a amplitude de cada um desses intervalos. Ó. Eu vou ter 4 intervalos, a amplitude deles vai ser sempre, ou seja, o comprimento de cada intervalo vai ser sempre o mesmo. Está faltando eu definir só esse comprimento, que eu estou chamando aqui de H. Ó. Esse H é a diferença do máximo pelo mínimo, dividido pelo número de intervalos que eu vou querer trabalhar. Mas vamos ver quem é que é o máximo e o mínimo aqui. Ó. O máximo foi 98,9. Então, H vai ser igual a 98,9 menos o mínimo, que é 0,4. Tudo isso dividido pelo número de intervalos que eu desejo, que é 4. Sobre 4. Então, está aqui o comprimento dos meus intervalos. O comprimento deles vai ser 24,625. Vocês estão acompanhando? A gente está bem até aqui? Querem que eu pare para a gente conversar alguma coisa? Eu posso seguir em frente? Como é que a gente está até aqui? Tá bom. Tá tranquilo, né? Minhas maiores dúvidas também eram nessa questão de distribuição de frequência de contínuos, porque a pessoa sabe teoricamente, mas enfim, é bom ficar sempre praticando, senão escorrega alguma coisa mais. E o segredo é esse, viu? É praticar. Ó, se eu deixar de praticar, eu também esqueço isso. É normal mesmo do ser humano, a gente esquece das coisas. Então, você disse tudo. Você é quem mesmo? Beatriz. Beatriz disse tudo. Se não praticar, a gente esquece. Porque parece ser simples, né? Depois que a gente faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, parece ser simples. Mas depois de 15 dias, a gente esquece. Aí, o que a gente não sabe e esquece, fica mais difícil de fazer, né? Então, pratiquem. Por favor, pratiquem. Inclusive, uma coisa que eu vou pedir que vocês façam é que vocês bolem exercícios, né? Criem pensando já na área de atuação de vocês. Como eu criei, só que eu criei, inventei, pensando naquilo que vocês me passaram, né? Quer dizer, vocês já têm uma matéria-prima bacana, que é as ideias que vocês trazem do curso. Então, bolem exercícios, resolvam, que a gente pode conversar, vocês podem me mandar para ver se erraram alguma coisa, se tem alguma coisa a ajustar. Eu ajudo, não tenham dúvida disso. Esclareço qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, vamos lá, né? Então, cada intervalo vai ter o mesmo comprimento. Eu estou tentando executar esse desenho aqui. Ó. Eu tenho um valor mínimo. Aí eu vou colocar uma próxima marca que vai ser esse mínimo mais esse comprimento H que eu defini agora. E a partir dele eu somo H de novo e tenho um novo ponto. Percebam que os intervalos vão ser sempre de igual comprimento. Ó. Aí depois eu vou ver quantos números caíram dentro de cada um desses intervalos. Então o primeiro intervalo ele começa no mínimo, né? E o mínimo aqui foi 0,4. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Então, vem de 0,4 até... Aí perceba o que é que vai acontecer agora, né? Eu vou pegar esse mínimo e vou somar H. Então, vai ser 0,4 mais a minha amplitude, que é 24,625. Então, o primeiro intervalo vai ser assim. Eu começo no 0,4. É fechado no 0,4. E é aberto no limite superior, que seria 25,025. Deixa eu tentar organizar aqui, para ficar bacaninha da gente ver. Aqui. Então, parte do 0,4, mas não chega a tocar o 25,025. É um pouco menor do que 25,025.
E o próximo intervalo? O próximo intervalo vai começar nesse valor, quer dizer, né? O próximo intervalo ele começa nesse ponto e quase toca o ponto seguinte, né? Então ele começa no 25.025, ele começa aqui, mas ele não consegue tocar. Deixa eu fazer também esse exercício de arredondamento aqui, né? E o comprimento desse intervalo vai ser igual ao comprimento do intervalo anterior, que é justamente esse 24.625 aqui. Então, eu parto o 25.025 e quase toco 25.025 mais 24.625. Coloco esse símbolo aqui, esse parêntese, para poder significar que eu quase toco. Não chego a tocar de fato. São 4 intervalos, eu já fiz 2 intervalos. O próximo intervalo, ele começa onde? Ele começa onde o outro tinha parado. Ele vai começar no 49.625, é fechado nesse intervalo. E o comprimento dele vai ser igual aos outros. Vai ser igual a 24.625. É fechado também nesse intervalo. E o último, era uma coisa também que eu vinha sempre chamando a atenção de vocês, vai ser fechado onde o último terminou. E também vai ser fechado no máximo. O meu máximo que é 98.89. 98.9, né? E aqui é fechado também nesse cara, senão esse valor máximo aqui ele deixa de ser contabilizado. Professor, Oi, pode falar. às vezes acontece de não dar o número exato que está na última colocação. Aí a gente arredonda para essa colocação. Acontece do intervalo da amplitude ficar menor ou sempre ela vai ficar maior? Acontece sim. Acontece tanto de ficar menor quanto de ficar maior. Depende muito de como é que está terminando esse número aqui que a gente vai precisar arredondar em algum momento. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com 2 casas decimais aqui, ó, a gente ficaria com 24.62, considerando aquele arredondamento que eu acho que eu cheguei a falar para vocês na sala de aula, que é o arredondamento estatístico, né? Então, por exemplo, 24.626. Se eu quiser trabalhar só com 2 casas decimais, né, depois do ponto, eu vou arredondar para qual número? Eu vou para 24.63. Ele está mais próximo do 30 do que do 20, esse número. Então, aqui perceba que eu aumentei o número, né? Eu aumentei o valor dele. Nesse caso, se fosse assim, eu teria que o último intervalo ia ter um valor do limite superior maior do que o máximo que eu observei, né? Se esse fosse o caso. Agora imagine um outro caso. Se fosse assim, ó, 24.623. Se eu quisesse trabalhar com 2 casas decimais, eu viria para 24.62. Ele está mais próximo do 20 do que do 30. E aí perceba que agora eu arredondei para baixo, Beatriz. E aí nesse caso de ter arredondado para baixo, lá no final, o valor que eu vou obter como último limite vai ser menor do que o máximo que eu tinha observado. E aí para fugir desse problema, o que é que eu sugiro? Que para esse número valor aqui, para esse último valor, a gente simplesmente coloque o máximo. A gente não faça a conta com ele. A gente só coloca o máximo. Aí não corre o risco de ficar nem abaixo nem acima do máximo que a gente observou. Ok? Ok. Aí nesse caso, outra dúvida assim, é preferível arredondar ou para ficar tentar deixar o mais certo possível, não arredondar o número? É ótima a tua pergunta. Infelizmente, a máquina, ela muito frequentemente termina fazendo os arredondamentos. Por exemplo, se eu tivesse... Aqui eu tenho
esse valor aqui que me facilita a vida. Mas imagina que eu tivesse aqui, por exemplo, 11 dividido por 12. Esse carinha vai ter quantas casas decimais eu desejar. Posso aumentar ele aqui à vontade. Ele vai ter quantas casas eu desejar. Então, em algum momento, a minha máquina vai ter que parar e fazer um arredondamento, sabe, Beatriz? Então, o arredondamento, ele termina sendo inevitável. Né? Respondendo a tua pergunta. Mas eu vou tentar trabalhar com uma máquina que ela é super poderosa. Beleza, tranquilo. Ela também vai fazer os arredondamentos. Não tem jeito. Para a gente poder fugir dessas discussões, sempre que eu passo exercício para vocês, eu passo dizendo o número de casas decimais a trabalhar. Então, tipo, eu digo, trabalhe com 3 casas decimais ou com 4 casas decimais, né? Eu tento sempre trazer esse cuidado. Tudo Porque bem? já padroniza, né? Assim, todos os outros cálculos. Exatamente. E essa conversa que a gente está tendo é importante porque, perceba, se eu mexo na amplitude, eu termino impactando nos intervalos. Se eu impacto nos intervalos, eu impacto também nas frequências associadas a eles. Impactou nas frequências, eu posso mexer na moda, eu posso mexer na mediana, eu posso mexer em tudo, né? Porque o arredondamento aconteceu lá no início da minha conta, na essência da conta, né? Então, acontece com uma frequência muito grande esse tipo de problema na estatística. Bom, aí o que está faltando a gente fazer agora? Está faltando a gente calcular ou contabilizar quantas vezes cada um desses intervalos aconteceu, né? Quantas observações tiveram no primeiro intervalo, ou seja, valores menores do que 25,03. Aqui eu estou com 2 casas, mas provavelmente vão ser 3, viu? Três casas decimais. Então, quantos valores foram menores do que 25,025? 25,025. Esses caras todos aqui foram menores do que 25,025. Esse outro também, 18. Todos esses, ó. Então, aqui eu estou falando de quantas observações? 11 observações. Eu tive 11 nesse primeiro intervalo. O segundo intervalo, ele contempla valores a partir de 25,025 e menores do que 49,65. Então, são esses dois, ó. São 2 aqui. Valores pelo menos iguais a 49,65 e menores do que 74,275, a gente só teve um. Só teve esse cara. Tá todo mundo acompanhando aí, né? Porque eu tô olhando aqui pro quadro sem ver vocês. Mas vocês estão acompanhando aí, né? Sim. E o último valor caiu no último intervalo. De um total que aqui quando eu somar vai dar 15. Um total de 15. Então essa é a minha distribuição de frequências pensando nessa variável tempo entre as duas últimas visitas, né? Dos usuários da minha biblioteca. Por que eu estou fazendo essa conta toda, né? Porque, na verdade, o meu objetivo é calcular a moda. Eu ainda estou tentando calcular a moda, né? Então, construir a distribuição de frequências deu mais trabalho do que para outra variável, que foi bem fácilzinho de construir. Chega na obtenção da moda. Tá aqui. Então, construir a distribuição de frequências. Agora eu vou tentar executar o que Zuber sugeriu para a gente. Vou eleger qual seria aquele intervalo mais frequente.
e vou fazer um cálculo envolvendo a diferença entre a frequência desse intervalo que for mais frequente com a frequência dos seus vizinhos, né? Seja interior, seja o vizinho do lado esquerdo, ou seja o vizinho do lado direito. É o que eu chamei de FREC A e FREC P, né? Então, deixa eu tentar seguir aqui com esse exercício. Aproveitar aqui esse mesmo quadro aqui, que depois eu mando para vocês também. Então, qual foi o intervalo mais frequente? Qual foi o intervalo modal? Foi o primeiro intervalo, né? Ele teve uma frequência de 11. Então, já destaquei aqui, ó, o intervalo modal, FREC N. Qual foi a frequência do intervalo anterior a esse, né? Me ajudem aí vocês. Não sei se vocês estão perdidas aí com o barulho da minha cadelinha aqui. Qual foi a frequência do intervalo anterior ao modal? 0, né? Eu tenho antes dele. Como? 0. 0. Exatamente. Exatamente. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Quer dizer, é como se eu pudesse ter observado tempos menores do que 0,4, mas de fato eles não aconteceram. Ou aconteceram com frequência igual a 0. Então, FREC A vai ser igual a 0. E a frequência do intervalo posterior? 2, exatamente. Então, o intervalo à direita tem frequência 2. Então, já tem aqui o FREC M, o FREC A e o FREC P. Acabei de obter essas medidas. Está faltando eu obter o limite inferior do intervalo modal. Qual foi o limite inferior do intervalo modal? Que eu chamei de L, né? Nas abordagens. 0,4. Exatamente. Então, esse carinha aqui foi 0,4. O menor valor que eu observei. Ok. Então, a gente já obteve esses primeiros elementos aqui. Vou tentar calcular agora esses deltas. Na verdade, o que eu estou calculando aqui é a distância, as diferenças, né? Entre a frequência do modal e o anterior, que eu estou chamando de delta A, e do modal pelo posterior, que eu estou chamando de delta P. Então, é a altura dessa coluna, menos a altura da coluna vizinha à esquerda, e a altura da coluna modal, menos a altura da coluna à direita. Essas continhas aí. Eu vou chamar de D underline A e D underline P. Então, D underline A, que é o delta anterior, vai ser igual à diferença entre o modal, que é 11, e o anterior, que é o FREC A, que é 0. Então, a diferença permanece 11. Já o delta P, que é a diferença do modal para o posterior, vai ser igual a 11 menos o 2, vai me dar uma diferença de 9. Então, percebam que as frequências, a frequência do modal, ela está muito mais tendendo para o limite à direita do que para o limite à esquerda, já que à direita eu tenho alguma coisa com alguma frequência e à esquerda eu tenho uma frequência nula praticamente, né? Ok, tem o delta A e tem o delta P. Eu imagino que, como eu tenho uma frequência maior à direita, então a minha moda vai ser levemente puxada para a direita. Ela não vai ficar no ponto central entre 0,4 e 25,025. Ela vai tender um pouco para o 25,025. Se no cálculo de vocês obtiverem um valor para a moda fora desse intervalo, é porque vocês erraram alguma conta. Então, vocês voltam lá, revisam e corrigem, né? Ok, com esses carinhos, eu já tenho tudo. Ficou faltando também a amplitude, né? A amplitude que eu já tinha calculado antes. A amplitude aqui que foi de 24,625, né? O comprimento desses intervalos é sempre o mesmo, né?
24.625. Ok, tenho tudo o que eu preciso para poder calcular a moda agora. Eu vou chamar de MO. Então, MO seria igual ao limite inferior, que é 0.4, mais, ele sugere aqui, né? A amplitude H vezes uma operação aqui. Então, mais a amplitude H vezes... Aí vem essa operação que ele considera aqui, essa operação chatinha. Que ele coloca o ΔA, sobre a soma do ΔA com ΔP. Quer dizer, eu esperava um valor ali intermediário entre 0.4 e 25.025, só que um pouco tendendo para o lado direito, mais próximo de 25.025. E meio que aconteceu isso. Se eu pegar aqui o ponto médio entre esses dois caras, eu tenho 12.713. Ou seja, se a frequência do lado esquerdo tivesse sido igual à frequência do lado direito, se eu tivesse tido um 2 aqui abaixo do ponto 4 como frequência, então a minha moda apontaria para 12.713. Mas eu tive uma frequência um pouco maior do lado direito, né? Em relação ao lado esquerdo. Eu tive 2 contra 0 lá do lado esquerdo. Por isso eu esperava que a moda tendesse um pouquinho para o lado direito. E é o que aconteceu. Ó, 13.94, ele está um pouco à direita do 12.713. Então, considerando a moda X-Uber, eu espero, ou mais provavelmente, mais frequentemente, as pessoas vão demorar cerca de 14 semanas até retornarem à minha biblioteca. Tudo bem? Vocês ficaram para trás aí em alguma coisa? Não, tudo certo. Tudo tranquilo, né? Ok. Aqui eu poderia seguir em frente aqui com as questões. Ó. Então, acabamos de responder a moda. Ele pergunta agora sobre o número médio de visitas dos usuários ABF. Ele está pedindo o cálculo da média de visitas. Né? Como é que eu calculo a média? Aí vocês vão se recordar que para calcular a média... Agora eu vou para as aulas 5 e 6. Para calcular a média, eu vou precisar somar todas as observações. Agora sim, eu vou somar todas as minhas observações e vou dividir pelo número de observações que eu tenho. Então, vou somar todo mundo e dividir pelo tamanho da minha amostra, que é 15, né? Então, quando eu somo todo mundo aqui, deixa eu colocar aqui agora assim, média. Então, vai ser, quando eu somo todo mundo, todas as observações, aliás, é o número de visitas agora, né? Do número de visitas, eu tenho um total de 89 visitas. 89 visitas ao todo, né? Quando eu pego esse 89 e divido pelo tamanho da minha amostra, que é de 15, eu tenho que, em média, as pessoas visitaram a biblioteca em cerca de 5,93 vezes. Claro que o número de visitas é uma quantidade discreta, né? Uma quantidade inteira. Aí eu arredondaria para qual valor aqui, né? Eu tenho aproximadamente quantas visitas à biblioteca, em média? 6. 6, né? Então, em média, eu vou ter 6 visitas à minha biblioteca, dentre as pessoas que eu estudei. Então, está respondida mais uma questão lá do nosso textinho.
Professor, Oi. enquanto a média de uma contínua, Sim. como é que a gente faria? Pronto, seria tudo bem parecido. Ó. Por exemplo, se eu quisesse calcular a média da avaliação, no caso, né? Aliás, a média do tempo entre as visitas, né? Então seria bem parecido. Eu faria a soma de todo mundo. Então ela seguiu o mesmo princípio, né? Mesmo princípio. Soma todo mundo e divide pelo número de valores que você somou. Na verdade, eu só fiz esse algo a mais aqui porque a variável era discreta, né? O número de visitas era discreto. Então, para poder responder apropriadamente a questão, eu precisei arredondar para o inteiro mais próximo. Se fosse a variável anterior, tempo entre as duas últimas visitas, eu não precisava do arredondamento, não. Já que o tempo é contínuo. Certo. Tudo bem? Tudo. Deixa eu seguir aqui, né? Na próxima pergunta. Na cabeça que as contínuas sempre vão ser mais complicadas. Na verdade, assim, cada um tem os seus cuidados, né? Então, a gente não vai pensar que é mais complicado ou que é menos complicado. Na verdade, a depender da variável, você segue um caminho ou outro caminho. É importante que vocês guardem essa essência aí. Não tem nada tão fácil, nem nada tão complicado. Depois que você compreende, inclusive vocês estão vendo aqui que eu estou usando equações que o próprio Excel poderia estar executando para mim. Quer dizer, nesse primeiro momento, vocês estão aprendendo a fazer as contas, mas já cientes que depois, na disciplina de estatística computacional, por exemplo, vocês vão ver como realizar essas contas através do Excel, por exemplo. Então, eu vou ensinar lá também. Não dá tempo na disciplina de vocês, mas na outra disciplina eu vou fazer isso. Só vocês se matricularem que eu vou estar lá ensinando a vocês isso aí, usando o Excel e outras ferramentas até melhores do que o Excel. A próxima pergunta. É correto afirmar que o valor médio da zona de residência equivale a 0,6? Aí eu retorno essa pergunta para vocês. Ele pede para a gente calcular o valor médio da zona de residência. Está aqui a variável, ó, zona de residência. Está aqui ela. Ó. É correto eu dizer que a média dela é 0,6? Eu tenho até a chance de calcular a média dela aqui. Ó. Deixa eu fazer essa conta bem ligeirinho, viu? Mas tem, não é uma nominal? Tem como ter a média, não. Esse é o ponto. Quer dizer, a máquina até me fez a conta aqui. Ó. E é por isso que eu digo que a máquina é burra. A máquina não sabe, ela vai fazer o que você mandar. Se você mandar ela calcular a média, ela vai calcular a média. Ela não vai saber que 0 significa zona rural, que 1 significa zona urbana, e que é um absurdo você calcular esse negócio. Ela não vai saber disso, né? Então a resposta para essa pergunta é não é correto afirmar que o valor médio da zona de residência equivale a 0,6. Por quê? Porque a variável não permite nem calcular a média. Vai ser muito comum que vocês encontrem bancos de dados em que variáveis que são originalmente qualitativas são decodificadas através de números, porque facilita a vida do digitador, né? O tabulador, a pessoa que está lá, por exemplo, pegando um monte de respostas em papel e levando para o computador, ele vai construir essas regras de simplificação. Então, eu vou dizer que o 0 significa zona urbana, que o 1 significa zona rural, porque isso vai facilitar a minha vida lá, né? Ok. Vamos para a próxima pergunta. Como meta, o gestor deseja que o tempo médio entre visitas à BF não ultrapasse 5 meses. Ele deseja uma assiduidade das pessoas, né? E que as pessoas não demorem tanto a revisitar lá a biblioteca dele. No contexto atual, diante desses dados que eu apresento para vocês aqui, a biblioteca está conseguindo satisfazer essa meta? Estava 16 meses, né? E ele quer 5 meses. Ele quer 5. Aliás, ele quer 5, exatamente, ele quer 5. Como é que vocês enxergam a saúde
da biblioteca, né, em relação a esse desafio aí? Já alcançou ou vai ter que se esforçar um pouco mais? Tem que se esforçar, porque tá de média de 6 meses que as pessoas vão visitar, né, esse Exatamente. período. E ele quer 5. Exatamente. Ele vai ter que se esforçar. Ele vai ter que pensar em alguma maneira, ele vai ter que procurar, de alguma maneira, atrair as pessoas a revisitarem a biblioteca com uma frequência maior, num intervalo menor de tempo. E aí vocês vão me ajudar agora a pensar em alternativas, né? Então imagina, eu sou lá o dono da biblioteca, ou da livraria, né? Se você quiser também pensar em outro tipo de negócio. E quero atrair as pessoas para que elas voltem com a maior frequência, né? Elas voltem com tempo menor do que o que elas têm voltado. O que é que faz as pessoas voltarem para uma biblioteca? Vocês que são estudantes aí de biblioteconomia vão me ajudar agora. O que é que faz as pessoas voltarem à biblioteca? Tem que traçar novas estratégias para chamar a atenção para os materiais que são disponibilizados na biblioteca. Conhecer o usuário, né, que vai para a biblioteca. Isso. Ou para o centro, porque não é obrigado a ser uma biblioteca, né? Pode ser uma livraria. Sim. Um centro comunitário, enfim. Acho que o mais importante é conhecer o seu usuário que vai para o seu estabelecimento. Aí vocês fariam o que agora? Então, por enquanto, a gente não conseguiu alcançar essa meta, né? E o que é que eu faço para alcançar essa meta? Né? Objetivamente falando agora, né? Eu vou tomar decisões agora para conseguir alcançar essa meta. O que é que eu faria? Aí vocês falaram, né? Genericamente, eu tenho que conhecer o usuário da minha unidade, né, de informação. Tá, então eu vou começar a perguntar às pessoas o que é que a biblioteca poderia adquirir que interessaria para elas. Ou seja, meu amigo, me diga uma coisa. O que é que você gostaria que tivesse nessa biblioteca aqui para você poder voltar com mais frequência? Eu quero que você esteja aqui direto. Onde é que você acha que eu devo investir? O cara vai dizer, cara, começa a comprar livros do autor tal. Ou então outro vai dizer, bicho, coloca ali ó, uma cafeteirazinha. Oferece uns serviços aqui de alimentação também, cara, para a gente poder estar por aqui. Ó. É tão bacana eu poder ler um livro, tomar uma xícara de café. Coloca umas mesas ali. Coloca a mesa perto da janela para eu poder ficar mais à vontade. Coloca uns puffs aí, cara. E aí, com isso, eu deixo a minha unidade de informação mais atraente aos usuários dela, né? E aí, naturalmente, consigo combater isso que, por enquanto, não me agrada, né? Que é esse tempo tão demorado entre visitas. As pessoas duram 1 mês e meio para voltar ao meu estabelecimento. Ok? Sim. Então, percebam que a estatística, que os métodos quantitativos, eles servem como suporte. Eles sozinhos não vão realizar, não vão tomar decisão, não. Na verdade, você tem que... É onde está a arte, né? Você usa a estatística, os métodos quantitativos, como base para te ajudar a enxergar em que ponto você está e até dimensionar onde é que você quer chegar. E, por exemplo, ó, se hoje eu estou em 6, né? São 6 semanas em média para retornar à biblioteca, e desejo uma meta de 5, no caso ali está em meses, mas seria semanas, eu acredito, né? Tempo médio entre visitas. Eita, eu acho que a gente está falando sobre a coisa errada, viu, meu povo? O tempo médio entre visitas, essa variável aqui, ó, que a gente não calculou ainda a média dela, né? A gente vinha falando sobre o número de visitas. O número de visitas das pessoas. A gente vai ter que calcular a média dessa variável aqui, ó. Essa média aqui, ó, é do número de visitas. Eita, eu errei e levei vocês a errar junto, eu acho. Eu vou precisar calcular a média.
Deixa eu tirar esse daqui para não confundir. Eu vou precisar calcular a média dessa variável aqui, ó. Então, médio tempo entre visitas, isso aqui vai ser igual. Aí eu já teria somado tudo, né? Eu estou supondo que vocês já entenderam como calcular a média. Eu somo todos esses caras e divido por 15. Ah, cara, ó. Vamos reavaliar tudo isso que a gente conversou agora, né? Na verdade, as pessoas estão demorando cerca de 22 semanas para poder voltar para a biblioteca ou para a unidade de informação. Ele está perguntando em meses, né? São 5 meses aqui que ele destaca. Então, para poder arredondar, eu vou considerar ele que cada mês envolve 4 semanas. Então, eu vou dividir esse valor aqui por 4. Então, são 5 pontos. Rapaz, pô, não é que deu a mesma coisa por coincidência, não foi? Foi. Foi coincidência, não foi? Foi por coincidência. Rapaz, isso aqui é aquela coisa, viu? A gente levou a receita errada na farmácia e o cara da farmácia entregou o remédio. Ele leu errado a receita e entregou o remédio certo pra gente. Meu pai do céu. Tudo bem. Então a gente pode manter aqui quebrado, porque é tempo, né? E aí tá valendo, o discurso tá valendo, viu? A conta foi errada, a gente considerou as variáveis, os dados errados, mas Deus quis que, ao final, coincidisse ali as conclusões, né? Então, em média, realmente, a gente hoje está levando cerca de 5,57 meses. O desafio dele é bater os 5 meses, então não tem nada tão difícil assim de ser feito, né? Se ele tivesse pedido uma meta de 1 mês, por exemplo, eu diria, rapaz, vai doer um pouco mais. Mas pular de 5,6 meses para 5 meses não é nada tão absurdo de acontecer, né? Dá para fazer. Pensando ali direitinho, dá para fazer. Tudo bem? Tudo. Vamos seguir em frente aqui. Se vocês virem algum de inglês meu, vocês vão me ajudando a corrigir. A próxima pergunta, né? Como meta, o gestor deseja que 80% dos usuários da biblioteca apresentem um tempo entre visitas menor que 10 meses. O gestor deseja que 80% dos usuários da ABF apresentem um tempo entre visitas menor do que 10 meses. No contexto atual, a biblioteca consegue satisfazer essa meta? Como é que vocês calculariam essa estatística aqui para conseguir informar isso, né? Ele destaca aqui que ele quer que 80% dos usuários apresentem um tempo entre visitas menor do que 10 meses. Como é que vocês fariam aqui para obter uma estatística semelhante a essa que ele destaca? Eu ainda estou nessa variável aqui, ó. Ele fala sobre um valor acumulado dessa variável. Ele destaca, por exemplo, aqui, ó, 80%. Qual é o valor dessa variável que acumula até ele 80% dos dados? Como é que vocês fariam para obter isso aí? Ou qual seria o quantio 80%, né, dos tempos entre visitas? Os dados aqui já estão ordenados, né? Já estão ordenados. Então, por exemplo, eu sei que 1 de 15 envolve um tempo de até 4 meses. Aliás, até 4 semanas. Eu sei que, ou 0,4 semanas, né? Eu sei que 2 de 15 envolvem um tempo entre visitas de até 0,8. Que é esse cariz. Eu sei que 4 de 15 envolvem um tempo entre visitas de até 1,2 semanas, né?
porque eu tenho essas 4 pessoas. Eu sei que 5 de 15 é até 2 semanas e assim por diante. Vocês estão entendendo mais ou menos o raciocínio que eu estou utilizando aqui? Eu estou vendo quantas observações são acumuladas até aquela linha, né? Então, ó, até a primeira linha eu acumulo 1 sobre 15 das observações, que é só a primeira observação. Até a segunda linha eu acumulo 2 de 15. Até a quarta linha eu acumulo 4 de 15. Até a quinta linha eu acumulo 5 de 15 e assim por diante. Deixa eu colocar aqui os índices para ajudar vocês a perceberem isso que eu estou falando. Então, no caso, até a 8, acumularia os 80% e aí a gente ia ver, fazer uma média de visitas, ver se teria esse tempo de... É mais ou menos isso. Só não é exatamente isso que você falou, Beatriz, porque na verdade 8 não seria 80%, já que é 8 de 15. É 8 de 15. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó, é 1 de 15. Aqui eu tenho 2 de 15, aqui eu tenho 3 de 15 e assim por diante. Na verdade, ó, o cara que acumula até 80%... tá no 11. É esse carinha aqui, ó. Então é o cara da linha 12. Deixa eu ocultar essa coluna aqui por enquanto, que ela pode confundir a gente. A gente está trabalhando só com essa coluna agora, ó. Então, qual é o valor, qual é a posição que acumula até ela 80% dos dados ordenados? É a posição 12. Até ela, eu acumulo 80% dos dados ordenados. Ou seja, 80% das pessoas apresentam um tempo entre visitas de até 39,9. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, fala, tá? E a gente conversa mais um pouco. O que foi que eu fiz? Ó, eu ordenei os tempos de maneira crescente para conseguir construir esse argumento. Ó, o valor 39,9, ele acumula 80% dos dados. Até ele, a gente tem 80% dos dados. Ou 12 pessoas apresentam um tempo entre visitas menor ou igual a 39,9, dentre as 15. Ou seja, 80% das pessoas, dentre as 15, apresentaram um tempo entre visitas de até 39,9 semanas. Eu tentei me apegar aqui a esse quantil que ele destacou. Ele deseja que 80% dos usuários apresentem um tempo entre visitas menor do que 10 meses. 80% dos usuários apresentam um tempo entre visitas de até 39,9 semanas. Então, deixa eu converter isso aqui para meses para facilitar a vida da gente. Então, se eu pego esse carinha e divido por 4, supondo que cada mês tem 4 semanas, eu tenho ali cerca de 9,98 meses, quase 10 meses, né? Então, 80% das pessoas consomem até cerca de 10 meses para poder voltar àquela unidade de informação. O cara desejava menos que 10 meses. A gente alcançou mais ou menos o que ele desejava. E aí eu tenho chance de falar sobre outra coisa com vocês. Esses mecanismos de métodos quantitativos, eles são importantes não só para você ver onde está, mas para você definir onde deseja chegar. Então, tipo, não teria sentido
eu colocar como meta aqui, por exemplo, 12 meses, já que hoje eu alcanço algo menor do que 12 meses, né? Quer dizer, se eu quiser construir um desafio que seja interessante para minha equipe, para o meu sistema, esse desafio ele tem que trazer algo além do que eu já conquistei, né? Então hoje eu já sei ó, que 80% das pessoas consomem menos do que 10 meses para poder voltar ao meu estabelecimento. Se essa seria a meta dele, né, consumir menos do que 10 meses, já foi alcançada essa meta. Vocês entenderam mais ou menos o raciocínio? Talvez a gente precise conversar um pouquinho mais sobre isso. Deu para acompanhar. Hoje, realmente, 80% das pessoas consomem menos de 10 meses para poder voltar para a biblioteca. Então, talvez, pensando no futuro, eu preciso definir como meta um valor menor do que isso. Talvez 6 meses, 7 meses, 8 meses, né? E aí é aquela coisa, você tem que ver até que ponto essa liga aguenta ser esticada, né? Não adianta eu colocar, por exemplo, um mês, se hoje eu sei que 80% consomem cerca de 9,97 meses. Então, pular de 9,97 meses para um mês ia ser talvez um pulo muito grande. Eu ia ter que gastar muito dinheiro, né? Talvez até muito tempo. Progressiva. Exatamente. Você tem que traçar metas que sejam, ao mesmo tempo, desafiadoras, mas também execuíveis, né? Então, talvez pular de 10 para 8, para 7, seja mais interessante. Futuramente, se conseguisse essa meta de 6 e aí diminuindo, né, essa meta de acordo com novas análises, novos meses que passaram, assim. Exatamente. Um outro encaminhamento seria talvez você pensar em metas estratégicas, em metas táticas e em metas operacionais. As metas estratégicas elas envolvem um horizonte de tempo maior, é o que a gente chama de longo prazo. As metas táticas envolvem um médio prazo. Então, longo prazo você pode imaginar qualquer coisa com mais do que 5 anos, né? 5 anos para cima, por exemplo. Já as táticas envolvem um período menor do que 5 e a partir de 2 anos, por exemplo. E as operacionais envolvem um tempo mais curtinho. Então, operacionalmente falando, vocês podem pensar em 9 meses, depois 8, depois 7. Taticamente, vocês podem pensar em 6 meses ou em 5 meses. E estrategicamente pensar lá naquilo que vocês consideram como sendo a cereja do bolo, né? Então, tipo 4 meses, 3 meses, né? Ok, podemos seguir? Pronto, seguindo esse pensamento, assim, no caso, aplicaria algum assunto assim, de probabilidade, tipo de probabilidade independente, eventos aleatórios. Dá para inserir, né, nesse contexto para você poder analisar e ter umas metas mais alcançáveis, assim. Dá sim. Dá sim. Inclusive, como você antecipou o assunto de probabilidade, existe uma maneira de você conectar estatística descritiva, que é esse assunto que a gente está vendo agora com probabilidade, que é através daquela abordagem frequentista, né? Então, na verdade, ó, o que eu tenho é uma aproximação para a probabilidade 0,8. É como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha, com uma probabilidade de aproximadamente 0,8, eu vou ter que cerca de 12 pessoas vão visitar a loja, vão visitar a unidade de informação em até 39 meses, né? Ou em menos do que 40 semanas, tá? Então, essas frequências relativas que eu tenho aqui, na verdade, elas podem ser também confundidas com probabilidade se eu fizer esse exercício, né? De pensar que uma frequência relativa é só uma aproximação para uma probabilidade. Então, acabou de ser um cara da minha loja, eu posso pensar, ou da minha unidade de informação, eu posso pensar o seguinte, com uma probabilidade de aproximadamente 80%, ou de aproximadamente 0,8, esse cara vai voltar antes de 40 semanas, ou antes de 10 meses. Percebeu? Enquanto que aqui eu falo de maneira frequentista relativa, eu poderia estar falando também em termos probabilísticos. E aí não precisei falar sobre independência, não entrei nesse conteúdo ainda,
porque realmente não foi necessário. Mas eu poderia também supor que, por exemplo, a visita de uma pessoa independe da visita de outra pessoa, né? Que facilitaria as minhas contas lá no contexto de probabilidade. Eu posso agora calcular a probabilidade de que 2 pessoas visitem a minha loja em até 10 semanas e assim por diante. Ou 10 meses, né? E assim por diante. Dá para fazer esse paralelo aí. Tá certo? Certo. Deixa eu seguir em frente aqui. Eu acho que hoje a gente vai conseguir conversar só sobre descritiva. Aí a gente pode agendar um outro momento para falar sobre probabilidade. A gente dá um tempinho para vocês poderem mastigar tudo isso que está conversando hoje, revisar o conteúdo de probabilidade, para que no próximo encontro a gente faça mais ou menos que nem fez hoje. Se isso agradar a vocês, né? Se essa dinâmica for bacana para vocês, a gente segue do mesmo jeito. Eu pego o textinho que eu apliquei com vocês e a gente vai fazendo questão por questão. Eu acho que funciona assim, até porque a gente faz as questões, mas a gente também tá analisando, assim, uma coisa mais prática também, né? Básica que seja, mas... porque, pra mim, a maior dificuldade é encarar, assim, esses conteúdos numa coisa mais prática mesmo. Porque quando a gente começa a ver probabilidade no ensino médio, assim, só que é algo muito... É só a forma, os cálculos, você não consegue ver uma coisa mais prática mesmo, assim, analisar realmente aquilo. Sim. E com essas abordagens, assim, tentando levar para a prática, conversando sobre possibilidades, nem que não resolva um exercício, mas só dessa conversa já dá para a gente poder imaginar algo mais no sentido de prático, enfim. Muito bacana, muito bacana. Eu fico muito feliz de a gente estar conseguindo construir esse alinhamento aí. Talvez até no próximo encontro a gente consiga ter mais pessoas, né? Eu vou contar aí com o apoio de vocês para a gente disseminar essa ideia. Conversando com o pessoal do centro de vocês, foi priorizada as disciplinas do ciclo profissional, se eu não me engano, né? Então vocês vão voltar no próximo mês às aulas, né? Mesmo à distância, mas com foco no ciclo profissional, não foi assim? Tá mais as disciplinas optativas e mais voltada profissional também. Pronto, aí a gente podendo trabalhar com tempo, fazendo assim como a gente está fazendo agora, com tempo, sem estresse, sem aperreio, a turma consiga caminhar, não digo todo mundo, porque eu sei que é difícil juntar todo mundo, mas a turma consiga caminhar e aprender, principalmente a aprender. O que a gente está fazendo aqui hoje é isso. Eu estou aprendendo a mostrar esses conteúdos para vocês em outro ambiente e vocês estão aprendendo a aprender também, né? Na verdade, a demanda que vocês trouxeram para mim já é um comportamento de quem está aprendendo a aprender as coisas. Isso é bacana. Porque a gente vai tender muito mais a ter conteúdos assíncronos do que síncronos, né? É aquela coisa de você ser autodidata, você ser curioso, querer aprender as coisas. E é isso que eu acho bacana que a gente esteja estimulando. Eu peço que vocês tentem semear isso aí entre os colegas de vocês também. Mas deixa eu seguir aqui. Qual é o índice de variação qualitativa da avaliação de... Ficou faltando um restante de texto aqui, né? Mas se a avaliação, suspeito que seja a avaliação da qualidade. Deixa eu complementar isso aqui lá, viu? Não sei porque é que ficou faltando. Tá aqui. É porque eu não estou visualizando lá no... Eu saí lá da tela, não estou visualizando as questões mais, né? Mas já está aqui. A avaliação de qualidade, né? E aí, para calcular o índice de variação qualitativa, a gente vai ter um desafiozinho diferente daqueles que a gente vinha tendo até aqui, né? Então, como é que a gente calcula esse índice de variação? Deixa eu procurar aqui o conteúdo. Está aqui já. Então, eu preciso das distribuições de frequência. Esses NIs, eles representam as frequências. O N é o tamanho da minha amostra, ou a soma dessas frequências de cada uma das categorias, né?
E o K é o número de categorias que eu estou estudando, o número de classes. No caso aqui, a variável é qualidade. A variável aqui é qualidade. Que é essa aqui que a gente tinha começado a discutir antes. Deixa eu esconder isso aqui, para poder facilitar a vida da gente. Né? Então, por enquanto, a gente está com essa variável aí. E aqui a gente tem a distribuição de frequências dessa variável. Eu poderia ter aqui um índicezinho. Vou chamar de I. Em que eu tenho I igual a 1, 2, 3, 4. Para poder aqui passear com esses índices como a gente está fazendo aqui nesse slide. Então, o N1 seria a frequência da classe 1, né? Que no caso foi 11. O N2 é a frequência da classe 2, que foi 2. Ó. O N3 é a frequência da classe 3, que foi 1. O N4 é a frequência da classe 4, que foi 1. Então, essa frequência, na verdade, eu posso dizer que é NI. NI. Eu tenho um índice aqui do lado e tenho o NI como sendo a frequência de cada uma dessas classes. Só que essa tabela aqui, a outra não, né? Tá fazendo a tabela errada. É aqui. Para me ajudar, eu vou ocultar isso aqui também, para confundir menos. Aqui. E eu tinha preparado já aqui o de probabilidade, mas eu vou deixar o de probabilidade para o nosso próximo encontro. Ok, então eu já tenho a frequência de cada uma das categorias. São 3 categorias. Então, N1 foi 4, N2 foi 5 e N3 foi 6. E é o que é que essa fórmula sugere, né? O K é o número de categorias, no meu caso aqui vão ser 3. Então, o K aqui é igual a 3 categorias. O N, que é o tamanho da minha amostra, eu já sei que é 15. O número de indivíduos que eu tenho, os NI estão aqui. Então, já tenho tudo que eu preciso, né? Para poder calcular o IQV. Percebam que o IQV ele pode ser aplicado a variáveis qualitativas, assim também como pode ser a variáveis quantitativas, né? Depois que você constrói a distribuição de frequências dela. Então, o pontapé inicial para calcular ele é a distribuição de frequências, que a gente já tinha feito aqui antes. Então, quanto é que vai ficar o meu IQV? Eu vou ter de um lado aqui, eu vou colocar a parte de cima primeiro. Eu vou ter K, que é 3, vezes, aí entre parênteses, né? Ele coloca N ao quadrado, N é 15, ao quadrado, menos, aí no caso seria a soma dos NIs ao quadrado, né? Aí deixa eu colocar isso aqui de maneira mais aberta, né? Então eu vou ter esse carinha ao quadrado, que é o N1, mais esse segundo carinha ao quadrado, que é o N2, mais esse terceiro carinha ao quadrado, que é o N3. Então aqui eu tenho a parte de cima da minha conta. Deixa eu colocar assim aqui ver. A parte de baixo dá quanto? A parte de baixo é N ao quadrado vezes K menos 1. Então aqui eu vou ter N ao quadrado vezes o K, que é 3 menos 1. 450. Olhando para cá, a gente já tinha começado a discutir isso antes,
mas eu vou querer exercitar um pouco mais com vocês antes da gente chegar no resultado final da conta. Olhando para cá, a gente, se fosse utilizar a moda, a gente consideraria a classificação bom, né? Eu pergunto a vocês, quando a gente fosse apostar na classificação bom, chegasse uma 16ª pessoa, a gente ia conseguir apostar que ela vai dizer que a qualidade é boa com muita segurança ou com pouca segurança? Hein, meu povo? Usando a moda aqui, eu diria, não, essa 16ª pessoa ela vai dizer que é boa a biblioteca. Mas com que nível de segurança? Eu tenho muita segurança ou tenho pouca segurança quando eu faço essa afirmação? Vocês vão se recordar que a mediana diz uma coisa e a moda diz outra. Vocês vão perceber ó, que a diferença do bom para o regular é só de um voto. Assim como do regular para o ruim, é só de um voto. Então está acontecendo uma variabilidade muito grande na opinião das pessoas aqui. Não é fácil fazer aposta nesse jogo, né? Vocês concordam? Vocês estão aí ainda, né? Uhum. No caso, provável que dê mais próximo de 1, né? Exatamente. Refletindo a dificuldade que é você prever, que é refletindo a variabilidade desse fenômeno aí. O IQV, que vai ser a razão desse cara de cima pelo de baixo, dá 0,98. Um IQV próximo de 1 significa muita dificuldade de você prever, de você sintetizar, porque acontece uma dispersão muito grande. Realmente, aconteceu uma variabilidade muito grande nas opiniões das pessoas aqui. Foi quase um terço, de fato, foi quase um terço nas avaliações para cada uma das categorias. Se eu tiro um do bom e jogo dentro do ruim, aí fica todo mundo igual a 5, né? Só basta pegar uma pessoa ali, ó, que votou em bom, se ela tivesse votado em ruim, todo mundo seria igualmente provável. Ou seja, o IQV ele deu próximo de 1 refletindo essa dificuldade. Ele dá próximo de 0 quando os dados são mais agrupados, são mais concentrados. Né? Então, o IQV aqui foi de 0,987, se for considerar 3 casas decimais. Né? Foi muito grande. E aqui a gente responde essa questão. Ele pede para calcular agora o coeficiente de variação do número de visitas. Então, agora é uma outra variável. Né? Deixa eu desocultar aqui. Número de visitas, essa última variável aqui. Ele pede para a gente calcular o coeficiente de variação do número de visitas. O que é o coeficiente de variação? É a divisão entre o desvio padrão e a média. E aí, para calcular o desvio padrão, a gente tem toda essa historinha aqui, né? Desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, a gente tem que fazer essa continha aqui, ó. Então, deixa eu jogar esses dados aqui no cantinho, para a gente conseguir fazer isso com calma. Eu tenho aqui os nossos XIs, né? Deixa eu colocar um índice aqui também, um índice I aqui, ó. Isso aqui é o nosso XI. Aí ele pede primeiro para a gente calcular a média, não é? Vou calcular a média aqui. A gente já tinha feito antes, não? Aqui vai ser a média desses valores todos. E aí a gente tinha até arredondado lá naquele momento. O que é que eu vou pedir que vocês façam, né? Se eu vou considerar a média para calcular a variância ou desvio padrão, então o ideal é que eu trabalhe com a média da maneira mais precisa possível. Né? Perceba que, por um lado, quando a gente for informar a média,
Quando a gente foi comunicar a média, a gente precisou arredondar para o inteiro mais próximo. Agora eu vou utilizar o valor da média para poder fazer uma outra conta. E sempre que você introduz arredondamentos dentro das contas, você vai pagar um preço lá na outra ponta, não é? Então, para poder reduzir esse impacto, a gente tenta trabalhar com arredondamentos o mínimo possível. Nesse caso, eu vou trabalhar com o número do jeitinho que ele veio. Então, por exemplo, se eu trabalhei com arredondamento de 3 casas ou de 4 casas, eu vou tentar trabalhar com essa precisão maior possível, para perder menos aqui. Então, eu já tenho o x, eu já tenho o valor da média, agora eu vou calcular as diferenças, né, entre cada observação e a média, para depois elevar ao quadrado. Deixa eu fazer isso aqui. Então, aqui seria esse valor menos o valor da média. Aqui também seria, o segundo seria a diferença entre esse valor e o valor da média, né? Para o terceiro também seria a diferença entre esse valor e o valor da média. E assim por diante. Eu tenho aqui cada diferença entre cada observação e a média. Agora, eu vou pegar essa diferença e vou elevar ao quadrado. Por quê? Porque a conta me pede isso. Professor, por que a conta é desse jeito? Uma equação criada em laboratório. Você não vai encontrar uma explicação que não seja abstrata, não. Então, a turma foi para o laboratório e começou a experimentar alternativas até chegar nessa alternativa que terminou sendo a melhor medida de dispersão. Então, agora eu vou pegar essas diferenças e vou elevar ao quadrado cada uma delas. Professor, por que eu tenho que elevar ao quadrado essas diferenças? Se eu não elevar ao quadrado, se eu trabalhar só com elas, sem fazer nenhuma operação sobre as diferenças, o que eu vou obter como resposta no final vai ser aproximadamente zero. Aqui de 0,005 por causa dos arredondamentos, né? Se eu tivesse aqui trabalhado, sei lá, com 7 casas decimais, aí eu ia ter um viés menor aqui. Foi para 5E a menos 5 vezes 10 a menos 7, né? Quer dizer, o arredondamento que eu fiz lá me traz esses prejuízos lá na frente. Mas quando eu trabalho só com a diferença entre cada observação e a média e somo essas diferenças, se eu não elevasse esse quadrado aqui, ó, eu ia ter zero no final. Porque a média é o centro de gravidade, né? Então, as diferenças vão ser em média igual a zero, né? As distâncias de cada observação, a média, vão ser em média igual a zero. Por isso que eu levo ao quadrado aqui, né? Deixa eu voltar aqui para as 3 casas, para vocês poderem replicar depois aí nas contas de vocês. Ok. Então, seguindo esse raciocínio, a gente tem essas diferenças quadráticas aqui, a gente já tem todas. O que é que está faltando fazer agora? Somar esses resultados e dividir pelo tamanho da amostra menos 1. Eu vou somar tudo isso, ó. Eu vou somar esses caras. E essa soma vai dar 124,93 aproximadamente. E agora eu vou calcular a minha variância, que eu chamei aqui de S2. Ó. Então, S2 vai ser igual a essa soma sobre o tamanho da amostra menos 1. Então, a variância foi de 8,92 visitas ao quadrado. O que danado é visitas ao quadrado? Eu não sei, eu tenho dificuldade de enxergar esse negócio. Foi o que eu obtive aqui, né? A variância sempre vem na unidade de medida daquilo que você está estudando. Como eu estou estudando o número de visitas, então eu vou ter aqui número de visitas ao quadrado. Para facilitar a minha vida, eu vou trabalhar com desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Vai ser igual a raiz da variância,
que me dá esse valor aí, 2,987. Perceba que a minha questão, a minha pergunta envolve o coeficiente de variação. Esse arrudeio todo que eu estou dando é para conseguir chegar no coeficiente de variação dessa variável, que é o número de visitas, tá? E o que é o coeficiente de variação? É a divisão entre o desvio padrão e a média. Então, eu obtive um coeficiente de variação de 0,5. Então, é como se eu estivesse dizendo, olha, em relação à média, a gente tem ali uma variação ou um desvio de cerca de 50%. É uma variação grande. Destacando também que é difícil a gente conseguir sintetizar ou prever esses dados. Entenderam? Estamos bem até aqui? Sim. Aí o que é que eu vou combinar com vocês? Eu vou ter uma outra reunião agora que começa às 4. A vida da gente é uma loucura, né? Aí eu vou deixar vocês exercitando as outras questões, ó. Vocês vão exercitar essas outras questões e já vão pensar quando é que a gente pode se reunir, o tempo que vocês precisam para o nosso próximo encontro. Vocês vão ver aí se daqui a 15 dias, se daqui... Vocês vão ver entre si aí. Tentem fazer esse exercício. Tentem voltar e revisitar os exercícios de probabilidade. Porque quando a gente se reunir de novo, eu esclareço alguma dúvida que ficou sobre esses exercícios aqui e começo a conversar com vocês sobre o de probabilidade. Fica combinado assim? Certo. Certo. Professor, Sim. outras pessoas podem participar, como o senhor tinha falado, né? Com certeza. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. A gente. Ok, tá certo. Se vocês trouxerem mais pessoas, a gente consegue colocar nessa reunião aqui 200 pessoas. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo se vocês conseguirem fazer isso. Vai ser muito bacana, viu? Claro que com prioridade lá com os colegas de vocês, né? Do curso de vocês. Certo, certo. Mas quem desejar, fica à vontade aí. Tá bom? Tá bom. Pois olha, fiquem com Deus, tá? Vão conversar entre vocês sobre a melhor data e a gente vai combinar essa melhor data por e-mail, tá bom? Tá bom. Tá bom. Fiquem Obrigada, com Deus. Professor. De nada, que é isso. Tchau, tchau. Eu te agradeço se você puder dar um like e se inscrever no nosso canal. Vai ser super importante pra gente.